E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a complexidade de Kolmogorov. E aqui a gente viu o método probabilístico e o método combinatório, né? A gente vai para o mais importante, na minha opinião, que é o método algorítmico, né? Que é o que a gente quer. Então, o que é esse método? Para você entender quantidades grandes de informação. Lembrando que vocês vão ver que isso aqui é aplicável a muitas áreas, gente. Muitas áreas. Se você é da biologia, acaba também, se você é da medicina, se você vai trabalhar com biologia molecular, se você vai trabalhar com genética, DNA, se você vai trabalhar com física, se você vai trabalhar com ciência da computação, esse assunto é extremamente importante para áreas das exatas, né? Talvez da humanas não, para humanas talvez um pouco para filosofia, bem pouco, talvez. Eu vou falar que atualmente, lá em 1965, né, é muito bom, né? Muito é, da, não sei como traduzir fruitful, né? Basicamente é muito bom discutir a quantidade de informação de um objeto X, né? Sobre um objeto Y, né? Então você quer entender a informação de objeto X em um objeto Y, né? É aquele mesmo exemplo que eu falei lá em azul ali, né? Você quer entender a relação de um sistema com o outro, né? E não é um acidente, né? Que o método probabilístico te faz levar, né, à generalização do caso contínuo de variáveis, né? Quando ele diz variáveis contínuas, é algo que é por exemplo, você quer entender a entropia de um calor de um sistema ao longo do tempo, de uma temperatura de temperatura de um buraco negro, vamos supor. Você quer entender ao longo do tempo isso. Então, uma variável contínua e em que a entropia é infinita, né? Porque nesse caso você quer ver infinitamente até você não poder mais, né? Vamos supor que você tem um equipamento que consiga medir a entropia dentro de um buraco negro, né? Medir fisicamente. Então, que a entropia é a soma de algo no sistema, né? Pode ser, sei lá, sobre o que compõe um buraco negro, né? Enfim, quantidade de massa, vamos supor, e a relação relacionada à cavidade ao redor de buraco negro, vamos supor que você tem uma máquina que faça isso, né? Então você tem um banco de dados enorme, né? Que vai ser infinito e você tem que fazer a relação disso ao longo do tempo. Entender isso. Então vai falar que a entropia de x e y vai ser que é uma integral dupla, né? Uma integral dupla. Lembrando que integral é basicamente uma forma mais complexa de dizer soma, né? Então você vai ter é que na integral você pode meio que definir até quando, né? Você pode ser de 0 a infinito, nesse caso infinito, porque ele falou infinito. Poderia ser de 0 até 100, enfim, não importa. E o P vai ser de probabilidade, né? Probabilidade de x e y, que é os dois sistemas que você está tentando analisar. Então esse dx, dy vai ser calcular a derivada ao longo do tempo disso. Toda hora que você vê dx ou dy é uma derivada dentro dessa integral, né? Você quer calcular ao longo do tempo. Aí você vai pegar o log, né? De tudo isso, da probabilidade de x e y ao longo do tempo, né? E fazer uma relação ali parecida com a de Bayes, né? Relacionada a isso. Basicamente uma forma simples de probabilidade dentro de um sistema, né? Então é bem simples, é bem padronizado na verdade. Então você quer entender dentro de dois sistemas como que eles se interagem, né? Ou duas propriedades do sistema. E para que isso é importante? Depois a gente vai voltar nesse paper de 1965, né? De muitos anos atrás, né? Sistemas complexos como DNA, né? Como que isso é aplicável para DNA? E agora que eu vou explicar como funciona realmente isso, né? Então, o que é a estrutura do DNA, né? Você tem Watson e Crick, né? Que eles descobriram que a forma que o DNA se compõe, né? A estrutura dele molecular era de dupla hélice, né? Que você vai ter quatro núcleo, nucleoácidos, né? Que fala, não sei se fala nucleoácido em português. É o que eu aprendi em inglês esse assunto, eu não sei em português. Mas basicamente você vai ter adenina, guanina, timina e citosina como formas que você pode agrupar essas. São basicamente essas quatro letrinhas que definem nucleoácido, né? Embora isso não tenha nada de ácido, tá? Não tem nada a ver com. Nossa, como que algo que fica no DNA
é ácido, né? Mas na parte não é ácido porque é, é, o, é ionizado, né? Quando é ionizado é negativado, né? Então não tem essa questão. Então, não, na prática não é um ácido, tá? No DNA, na questão do DNA, não sei em outra parte. Mas basicamente esses são os componentes da estrutura molecular. E através dessa estrutura molecular, você pode definir por essas 4 letrinhas, você pode definir todo o genoma humano. Então é muito louco, né? É, eu acho isso mais evidência ainda de uma teoria criacionista, né? Dentro da ciência, na minha opinião, né? De algo ser tão fixo. É um código praticamente, DNA, né? Então, para quem acredita em Deus aí, eu creio que é uma boa reflexão da questão desse padronizamento do genoma, né? Não é algo randômico, né? Enfim, mas isso a gente não vai explicar por enquanto. Aí vai falar polimerase, né? Que basicamente o que está dizendo nessas. Tem muita coisa aqui na tela, né? Vamos começar com a parte de cima, deveria ser dividida, né? Mas basicamente daqui está mostrando como que o DNA ele se comporta, né? Então, então os nucleotídeos, né? Tá escrito, que são os que compõem lá as 4 partes ali. Pode ver que tem 4 cores. Basicamente, vai ter uma comunicação dentro desse pathway, né? Desse desenvolvimento não sei como falar de uma forma simples, mas do desenvolvimento do DNA, no sentido da comunicação, que eu vou mostrar mais pra frente, do DNA, né? Dele se ir construindo, né? E a gente vai explicar isso mais pra frente, né? Com pontos de hidrogênio ali, né? Então, tem essa questão aí, que são pontos de hidrogênio que ligam essas nucleotídeos, né? Então, na primeira parte não tem o hidrogênio, né? Na segunda parte o hidrogênio é lançado e na quarta parte, da terceira parte, vai ter múltiplos hidrogênios, né? Ionizados, né? Que são liberados, né? Então, basicamente, isso aí vai ser uma coisa importante para grudar essas coisinhas, né? E aqui é só uma imagem conceptual, né, do genoma humano, né? Então, basicamente, através dessas sequências de nucleotídeos, né? De adenina, citosina, guanina e... Deixa eu lembrar. Adenina, guanina, citosina e timina. Você consegue entender... basicamente, o genoma humano tem muita coisa, né? Vamos pegar um sistema assim, com uma bactéria, né? Vamos supor que uma bactéria ele tenha, sei lá, 100 mil sequências dessas 4 caracteres, né? Que basicamente esses caracteres definem a vida, né? Como a vida vai ser codificada ali para ela se materializar, né? Para o sistema se desenvolver, né? Qualquer sistema vivo, né? Pelo menos na Terra, é assim que funciona, né? Então, basicamente, você entender uma sequência que tem tantas, embora sejam 4 bases que eu citei, né, de nucleotídeos, você tem um número absurdo de agrupamentos, né? Porque os agrupamentos desses nucleotídeos, você pode analisar coisas como se a pessoa pode ter algum gene que pode gerar uma deficiência no futuro, deficiência, por exemplo, em relação a diabetes. Então, eu lembro de um curso que eu fiz que os professores mostram, né, dessa questão de um cara que ele tinha um gene relacionado a diabetes, né, que poderia ser desenvolvido em diabetes, e isso estava no genoma dele, né. Então por isso que é importante até se popularizar mais, embora tenha que ser um pouco cuidadoso, né, com essa questão de você sequenciar seu genoma, né. Hoje em dia é até muito mais barato do que antes, né. Antigamente era muito caro, mas hoje em dia até que tá barato você sequenciar o genoma, né. Não tá mais que nem antes, né, tipo, mais de 20 mil reais, hoje tá mais barato. E cada vez mais tem mais formas de tentar baratear isso, né. E você sequenciar o genoma de uma pessoa pode ser muito útil para o futuro dela, para ela entender melhor como o organismo dela funciona e se ela pode ou não desenvolver uma doença no futuro especificamente, né? Então as sequências desses 4 nucleotídeos podem definir caracteres que definem genes dentro do sistema, né?
que vão ser padrão. E uma coisa legal, que até quando eu aprendi no curso eu achei interessante, que os professores vão falar, né, que o genoma das pessoas é 90 e pouco por cento, 95 para cima, eu tenho certeza, 90 e pouco para cima, mais de 95% é igual, né, de cada ser humano, né, então, na verdade, cada ser humano é muito mais parecido do que parece, né, não só na aparência, mas na parte genômica, né, então, se alguém te disse alguma vez que essa pessoa tem genes, né, não, calma, embora os genes eles são importantes para entender melhor como o organismo da pessoa funciona, o ser humano é muito igual na parte genética, muito mais do que parece. Enfim. E aí é um exemplo de uma proteína que também vai ser relacionada ao nosso assunto. E tudo vai ser relacionado ao complexo de Kolmogorov, lembrando. Mais pra frente a gente vai ver. Que até parece helicóptero, né? Helicobacter, né? Pylori, né? Que é uma bactéria. Bactéria não, uma proteína nesse caso. Calma. Não, desculpa, eu li só o nome ali em cima, não é uma proteína. É uma Escherichia coli, né? É uma bactéria, desculpa. Uma bactéria proteica, não é uma proteína, não é uma proteína em si em geral, é uma proteína bacteriana, talvez em português. E aqui é a estrutura genômica dela, né? De uma forma simples. Não com a sequência de nucleotídeos, né? Mas de uma forma mais geral. Então esse site é muito bom, por sinal. É de graça, né? Você consegue ver também a estrutura genética também das bactérias, né? E do qualquer tipo de proteína, né? Enzima. E no próximo vídeo a gente vai explicar um pouco mais como funciona e mostrar a relação com o complexo de Kolmogorov. Então era isso, até o próximo vídeo.